Se Deus nos deu um manual pelo qual possamos saber quem Ele é, como servi-lo e como adorá-lo, e a resposta é sim. Bendito seja o Senhor. Esse manual é a Bíblia Sagrada, o conjunto de textos inspirados às Sagradas Escrituras. Nós louvamos ao Senhor pela sua revelação. Pois bem, alguns esclarecimentos são necessários para o bom andamento de nosso tema. Primeiramente, preste muita atenção, por favor. Quando nós afirmamos que a Bíblia é o único manual autorizado por Deus a fim de saber quem Ele é, como servi-lo e como adorá-lo, essa declaração irá produzir um grande desconforto em muitas pessoas. Saibam disso. E tal desconforto, meus amados, não tem outra origem a não ser a rejeição da verdade. A rejeição da verdade de que este mundo tem dono e o dono é Deus. Vejam comigo, por favor, que se encontra registrado no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 5. Deus falando, diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. E ainda o que se encontra registrado no livro dos Salmos, no capítulo 24, no versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Pois bem, avancemos. Em segundo lugar, se Deus é o dono do mundo, então é Ele quem decide como e quando se revelará. Não é verdade? E Deus se revelou, mais uma vez, Deus se revelou. Deus se revelou, em primeiro lugar, através da criação. Quando nós dirigimos nosso olhar à carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 19 e 20, nós encontramos o seguinte, diz a Bíblia Sagrada: Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, mais uma vez, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus também se revelou, meus amados, não somente pela criação, sino também através das leis escritas no coração de todo ser humano. Na carta aos Romanos, no capítulo 2 e no versículo 14, está escrito: Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de leis para si mesmos. Agora, estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E não se esqueça, por favor, que a consciência nada mais é do que o coração ou a mente funcionando moralmente. Ou melhor ainda, a consciência é a mente sendo confrontada com as leis divinas. Mas que leis, pastor? As leis que foram implantadas por Deus na alma humana. Deus se revelou. Em terceiro lugar, Deus se revelou também através de seus profetas. Em quarto lugar, quando o autor, a carta aos Hebreus, ele está escrevendo a respeito da revelação no primeiro capítulo, no versículo 1, e quando vai falar a respeito da revelação divina através de seus profetas, ele vai dizer algo importantíssimo a seguir. Ele diz o seguinte: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, isto é, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ápice da revelação. O ponto alto da revelação está na pessoa do Redentor, Cristo Jesus. E a respeito de Cristo que os profetas falavam no Antigo Testamento. E a respeito de Cristo que os apóstolos falaram e escreveram a respeito de Cristo, o Redentor. Deus se revelou, meus amados, de forma verbal, como nós acabamos de afirmar. E Deus mandou que as suas palavras fossem registradas.
Veja comigo, por favor, o que se encontra registrado no livro de Êxodo, no capítulo 17 e no versículo 14, que aparece claramente essa verdade. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória do livro. E ainda, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24:4. Toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. O que vês, escreve livro, disse o nosso Senhor ao apóstolo João, e isto se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Meus amados, nós de fato somos gratos, pois Deus se revelou. Agora, se Deus é o dono do mundo, por ser Ele o Criador, então Ele é o único que tem conhecimento perfeito e absoluto para nos dizer o que é real e como lidar com essa realidade. Jamais se esqueça disso. Deus é o único que tem autoridade para nos dizer o que é real e verdadeiro. Concordamos? Olhe comigo, por favor, o que está registrado nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Isaías, no capítulo 46 e no versículo 10. Preste muita atenção ao que diz. Que desde o princípio, diz o Senhor, anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É palavra de Deus, palavra de Deus. Pois bem, nós ainda temos que responder a um questionamento importantíssimo. E este questionamento é o seguinte: como nós podemos saber que as coisas aconteceram do jeito que a Bíblia nos contou? Como nós sabemos que é a verdade? Excelente pergunta. A Bíblia responde a este questionamento simplesmente afirmando que verdade é tudo que Deus pensa. Verdade é tudo que Deus diz a respeito de qualquer coisa, pois Deus é a verdade. Ninguém poderia ter conhecimento de coisa alguma se Deus não tivesse se revelado, se Deus não tivesse revelado. Não se esqueça jamais, Deus é a origem e o regulador de todo o conhecimento humano. Em outras palavras, nada saberíamos se Deus não tivesse manifestado sua graça e nos revelado. Não se esqueça disso. Deus comunica a verdade diretamente a nossas mentes. Graça divina, misericórdia de Deus. Agora, olhem comigo, por favor, o que se encontra na Sagrada Escritura, no livro do Salmo, no capítulo 119, no versículo 151. Na Escritura diz assim: todos os teus mandamentos são a verdade. A verdade. E ainda, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Agora, presta atenção. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Deuteronômio capítulo 32 e no versículo 4. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E ainda, é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Eu acredito que diante do exposto, nós precisamos ainda fazer uma advertência. Muitos caem na tentação, meus amados, de querer provar a existência de Deus ou a veracidade das palavras divinas por uma série de métodos que não é a própria revelação. Isso é um erro gravíssimo. Procurar provar a veracidade da Bíblia, por exemplo, através da arqueologia, através da biologia, da filosofia, outra ciência qualquer, é querer submeter a revelação divina ao tribunal do conhecimento humano. E o problema com essa abordagem, meus amados, é que Deus, o Deus da Bíblia, não se submete a nada nem a ninguém para garantir a veracidade de sua palavra. Por que não? Porque Deus é o fundamento da verdade do conhecimento. Portanto, todo ser humano deveria fazer o inverso. O inverso. Isto é,
Toda e qualquer área de conhecimento humano deveria buscar a sua utilidade e veracidade nas sagradas escrituras, e não o contrário. Ou seja, a arqueologia, a biologia, a filosofia deveriam buscar a sua utilidade e veracidade nas sagradas escrituras. Eu sei que são palavras duras, mas você pode aceitar as palavras de Deus ou rejeitá-las, mas você não pode querer inventar uma terceira via, pois não há. Não há. E para encerrar, devemos ainda responder a uma crítica levantada contra a veracidade e confiabilidade da Bíblia. Essa crítica beira a insensatez. Veja bem, os críticos ironizam dizendo que nós não podemos crer na Bíblia porque ela foi escrita por seres humanos. Primeiramente, nós concordamos plenamente com a parte que a Bíblia foi escrita por seres humanos. Sim, concordamos. Claro, as Sagradas Escrituras foram escritas por seres humanos, pois os seres humanos são os únicos que podem, de fato, escrever. Então, concordamos com essa parte. Em segundo lugar, a Bíblia apresenta que Deus é um Deus soberano. Isto quer dizer que Deus tem o absoluto controle sobre todas as coisas. Por exemplo, Deus estabeleceu desde antes da criação do mundo quem seria seu profeta. Deus preparou todas as circunstâncias que fariam parte da formação de seu profeta. Deus preparou todas as situações, tais como quem seriam os profetas, o pai do profeta, os pais do profeta, onde nasceria o profeta, os amigos do profeta, a época em que o profeta desenvolveria seu ministério e por aí vai. Deus habilitou e conduziu seu profeta a fim de que este escrevesse unicamente o que era de sua santa e boa vontade. Não se esqueça disso. A Bíblia diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. A Bíblia é confiável, ela é palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, revelação divina, palavra de Deus. Amém.